Então, Estevam, vamos lá. Eu vou fazer um vídeo para cada imagem dessa daí que você colocou para mim, porque são muitos exercícios, tá? Então, ó, primeiro fazer a letra A, tá? Calcule P de modo que as funções abaixo sejam contínuas. Bem, se você observar aí nessa primeira questão, né? A primeira parte da função, que é esse x ao quadrado mais px mais 2, é uma função quadrática, né? Que seria contínua para todos os pontos, tá? Se não tivesse sendo definida como uma parte de uma outra função, tá? E a função f de x, a função 3, que é uma função constante, também é contínua. Então, onde a gente pode desconfiar da continuidade dela seria no ponto 3, tá? Que é o ponto, vamos dizer assim, um ponto crítico, né? Um ponto que está fazendo com que a lei da função se altere, né? A função f de x, ela muda de lei nesse ponto 3, né? Nesse caso aí, todas essas três funções, a gente só tem mudança de lei para um único ponto, né? Então, nesse primeiro aí, eu tenho que investigar. Primeiro, né? Para continuidade, você tem que investigar primeiro se a f no ponto que eu estou investigando existe. Primeira pergunta. Segundo, né? Se o limite, quando o x, né, a variável, tende para esse ponto x0, da função existe. Tá? E para culminar esses três, né? Esses três i's aí, ou seja, né, é claro que esse terceiro item, para que ele aconteça, os dois primeiros têm que existir, né? Então, eu teria que ter limite quando x tende a x0 de f de x igual a f de x0. Na verdade, esse último item aqui resume tudo, né? Porque o limite tem que existir para poder existir o item 3. E a f de x0 também tem que existir para poder existir o item 3, tá? É porque a gente vai fazendo passo a passo, porque caso um deles falhe, antes de chegar ao item 3, a gente não precisa ir tão além, né? Mas vamos lá. Então, na letra A, tá? Quem seria a f no ponto 3, que é o ponto crítico, né? Essa f de 3 é 3. Ok, existe. Então, a primeira pergunta está satisfeita. Aí a gente vai para o primeiro item. Desculpa, não botei o izinho aqui. Para o segundo item, aliás. Vamos calcular o limite. O limite, quando x tende a 3, da f de x. Veja, eu estou me aproximando do x, né? Desculpa, eu estou me aproximando do 3, minha variável x está se aproximando do 3, e eu vou considerar de ambos os lados simultaneamente. Por quê? Porque aqui a lei da função está mudando, né, quando o x for diferente de 3. Não é o mesmo caso desse aqui, tá? Desse item B. No item B, é uma lei para os valores de x menores ou iguais a menos 1 e outra lei para os valores de x maiores do que menos 1, tá? Então, é o maior e menor. Aqui não, no item A é diferente. Então, aqui o x está tendendo a 3, então o valor da variável é sempre diferente de 3. Né? Lembra aquilo que eu falo, quando a gente calcula limite num ponto, a gente não está substituindo o valor da função no ponto. Né? A gente faz isso por uma questão de praticidade, mas, na verdade, o que a gente está calculando ali é para quais valores a função se aproxima, né? Quando os valores de x estão próximos do ponto em questão aqui. Né? Então, aqui, quando eu calculo o limite, eu não estou calculando o valor da função no ponto 3. Eu estou calculando, né, próximo de quem estão os valores de f de x à medida que o x está próximo do 3. Essa é a pergunta. Né? Então, essa lei aí, né, vai ser a lei que está lá para os valores de x diferentes de 3, não é? Que é x ao quadrado mais px mais 2. Aí a gente vai fazer uma substituição aqui, porque é uma função quadrática, né? Então, aquela coisa, se você tiver lá uma função x ao quadrado, quando x se aproxima de 2, x ao quadrado, obviamente, vai se aproximar de 4, não há dúvida quanto a isso, né? Então, o mesmo caso aqui. Então, isso aqui vai dar 9 mais 3p mais 2, que dá 3p mais 11. Né?
Então, o limite existe, né? Existe, ok? Aí a gente parte para o item 3 e vai verificar se esse limite é igual ao valor da função no ponto. Então, se eu quero os valores de P para que a função seja contínua, né? Então, eu preciso que 3P mais 11 seja igual a 3. Tá claro? Então, você vai ter lá 3P igual a menos 8, né? Menos 8. Né? Então, P igual a menos 8 terços. Esse número tá feio? Peraí, eu vou conferir minhas contas. Peraí. É isso mesmo. É porque a gente desconfia, né? Quando vem um valor assim, eu conferi minhas contas todas bonitinhas, então é isso mesmo. Vamos ao item B. Aí aqui, x mais 2p. Será que eu consigo copiar só o item B? Vamos ver. Não, não consigo. Teria que copiar a imagem inteira. Mas vamos lá, vou passar a função aqui para baixo. O item B. O item B é f de x igual a x mais 2p, se o x for menor ou igual a menos 1, e p ao quadrado, caso contrário, se x for maior que menos 1. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Segue a mesma receita. Né? Primeiro item. F de menos 1. É óbvio que a gente vai testar aqui a continuidade só nesse ponto crítico aí, no ponto da mudança da lei, porque separadamente essas duas funções, né? A função, a primeira, x mais 2p, que é uma função linear, primeiro grau, não tem dúvida. E a função p ao quadrado, porque uma vez que eu vou encontrar um valor para p, né, essa função aí vai ser constante. Então, né, não há perigo de descontinuidade em qualquer outro ponto, né, além de no ponto crítico aí, menos 1. Então, f de menos 1. Repara que eu vou ter que usar essa lei aqui, né, porque é o caso onde x for igual a menos 1. Então, vai ser menos 1 mais 2p, que é o resultado da f menos 1. Existe, né? Segundo, aí sim, para eu calcular o limite quando x tende a menos 1 da f de x, nesse caso aqui eu vou ter que abrir no limite lateral, porque a função muda para os valores maiores que menos 1 e menores que menos 1, tá? Aí aqui eu vou ter que abrir em dois limites. Então, eu vou fazer limite quando x tende a menos 1 pela esquerda da f de x, que vai ser igual ao limite quando x tende a menos 1, pela esquerda são os valores menores do que menos 1. Então, é x mais 2p. E isso vai ser igual a menos 1 mais 2p. Ok? E no segundo caso, o limite quando x tende a menos 1 pela direita da f de x. Tá? Que é igual ao limite quando x tende a menos 1 pela direita, aqui pela esquerda, que eu botei, né? Nesse caso aqui já seria p ao quadrado. Né? Aí, como essa função é constante, então o resultado vai ser ele mesmo, não depende da variável x. Né? Então, para que a função seja contínua, vamos botar aqui, para que f seja contínua, né? Os dois limites têm que ser iguais, né? Ou seja, o limite deve existir. Né? Então, eu tenho que ter menos 1 mais 2p tem que ser igual a p ao quadrado. Então, eu vou ficar com p ao quadrado menos 2p mais 1 igual a zero. Tá? Isso aí é um produto notável facinho, né? X é p. P menos 1 ao quadrado igual a zero. Então, o p é igual a 1. Sendo p igual a 1, então o limite, né, quando o x tende a menos 1, é igual a menos 1 ao quadrado, que é 1. Né? Vamos verificar, agora aqui, verificando, vou botar o 3i, né? Conferindo aqui, só para conferência, conferindo. Ok? O limite
quando x tende a menos 1, de f de x tem que ser igual a f de menos 1. Né? Então, esse limite que é 1 tem que ser igual. Quem é a f de menos 1? Se o p for menos 1. Tá? Não, desculpa, se o p for 1, né? O p é 1, que a gente encontrou aqui. Então, vai dar 1 também, né? Menos 1 mais 2. Então, ok. Né? Ok. Então, de fato, o p é igual a 1. Muito bem. Aí, agora aqui, eu vou copiar, porque para não ficar muito afastado aqui. Peraí. Aqui. Agora eu vou fazer o item C. No item C, repara, de novo, né? Primeiro eu tenho que verificar lá o item I, que é a existência da f da função no ponto. De novo, né? A primeira parte da função é uma exponencial, que é contínua em todos os pontos. E a segunda parte é uma função constante também, que P é uma constante, então também é contínua em todos os pontos. Então, a minha dúvida fica só com relação ao ponto x igual a zero. Né? Então, eu vou calcular aqui a f de zero. A f de zero, eu vou usar essa lei aqui. É p ao cubo menos 7. Né? P ao cubo menos 7 é uma constante, não tem como substituir aqui. Cuidado para não substituir o P por zero, tá? P é o valor que a gente quer descobrir. A segunda parte, vamos calcular o limite quando o x tende a zero da f de x. De novo, essa é uma questão de igual e diferente, então eu tenho que pegar pelos dois lados, né? Aqui o x é diferente de zero, então isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a zero aí vai ser a lei para os valores de x diferentes de zero, que é e elevado a 2x. Beleza. Aí esse limite aqui, quando o x tende a zero, vai dar e elevado a zero, né? Então, isso aqui se aproxima de 1. Né? E o terceiro quesito é que esse limite seja igual ao valor da função no ponto. Então, o limite, quando x tende a zero de f de x, tem que ser igual a p ao cubo menos 7. Né? Então, eu vou colocar lá que o 1 tem que ser igual a p ao cubo menos 7. Conclusão, p ao cubo tem que ser igual a 8, então p igual a 2. E aí eu não preciso testar nada, né? Porque eu fui até o terceiro item, tá bem? Então, a gente finaliza esse vídeo aqui, e aí eu vou partir para outra imagem que você colocou para mim, vou fazer outro vídeo para você, tá bom? Até logo!